No silêncio da alma, quando as vozes do mundo se calam, é aí que ouvimos o sussurro do Altíssimo. Seja bem-vindo ao canal Momento com o Altíssimo. Um espaço de fé, reflexão e encontro com Deus. Aqui, cada palavra é uma oração, cada verso uma resposta e cada momento, uma conexão divina. Prepare seu coração, pois a presença do Senhor vai falar com você agora. Desde os tempos mais antigos, as Escrituras Sagradas foram vistas não apenas como um guia espiritual, mas como um registro de promessas e previsões. Em suas páginas, encontramos profecias impressionantes, que séculos depois, coincidem com eventos históricos com uma precisão assustadora. O vídeo de hoje vai explorar algumas das profecias mais intrigantes da Bíblia que já se cumpriram, confrontando fatos históricos com os textos sagrados. Prepare-se para uma jornada reveladora, onde a fé e a história se encontram, e onde cada detalhe parece ter sido escrito com um propósito muito maior do que podemos imaginar. Segure-se, porque no final, você talvez nunca mais veja o mundo da mesma forma. Começamos com uma das mais antigas e impressionantes profecias: a queda da cidade de Tiro. Em Ezequiel, capítulo 26, escrito por volta do ano 590 a.C., Deus declara através do profeta que a poderosa cidade fenícia seria destruída e que até mesmo o pó de suas pedras seria lançado ao mar. Durante séculos, Tiro foi uma potência marítima quase impossível de ser conquistada, com sua cidade fortificada localizada parcialmente em uma ilha. Mas em 332 a.C., Alexandre, o Grande, fez o impossível. Construiu um caminho sobre o mar usando pedras das ruínas da antiga cidade no continente e conquistou Tiro. Essa profecia, escrita 2 séculos antes, cumpriu-se em detalhes surpreendentes, mostrando uma precisão que desafia a lógica humana. Outro exemplo impressionante está na profecia sobre a destruição de Nínive. A capital do Império Assírio, uma das cidades mais temidas e poderosas de seu tempo, foi alvo das palavras do profeta Naum. Ele declarou que a cidade seria assolada por uma enchente e que seus portões seriam abertos aos inimigos. Décadas depois, em 612 a.C., uma aliança entre medos e babilônios cercou a cidade. E segundo relatos arqueológicos e históricos, uma cheia do rio Tigre enfraqueceu as defesas da cidade, permitindo que os inimigos entrassem. A precisão dos detalhes, como o uso da água como arma natural, é algo que intriga até estudiosos seculares até hoje. E o que dizer sobre a profecia que envolve Ciro, o Grande? Em Isaías 45, escrito cerca de 150 anos antes do nascimento de Ciro, o texto menciona seu nome diretamente, dizendo que ele seria usado por Deus para libertar o povo de Israel e permitir o retorno a Jerusalém. Ciro nem sequer havia nascido quando isso foi escrito, e ainda assim, ao conquistar a Babilônia em 539 a.C., ele emitiu um decreto autorizando os judeus a voltarem e reconstruírem o templo. Essa menção profética específica, com nome e função, é tão extraordinária que alguns críticos chegaram a sugerir que o texto teria sido escrito depois dos eventos. No entanto, manuscritos antigos como os do Mar Morto provam sua autenticidade histórica. Há também a surpreendente profecia sobre a destruição de Jerusalém feita por Jesus. No livro de Mateus, capítulo 24, ele afirma que o templo seria destruído e que não restaria pedra sobre pedra. Na época, isso parecia impensável. O templo era uma construção magnífica e símbolo do orgulho judeu. Mas, no ano 70 d.C., o general romano Tito liderou um cerco à cidade, e o templo foi totalmente destruído, exatamente como Jesus havia predito. A história relata que, ao incendiar o templo, o ouro derreteu e escorreu entre as pedras. Para recuperá-lo, os soldados desmontaram cada bloco, cumprindo literalmente a profecia. Um evento tão marcante que redefiniu o destino de uma nação inteira. Mas as profecias não se limitam a quedas e destruições. Elas também anunciam nascimentos e redenções. Uma das mais icônicas é a do Messias. Isaías 7,14 menciona que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel. Miqueias 5,2 afirma que ele nasceria em Belém. Zacarias fala de um rei entrando em Jerusalém montado em um jumento. Todas essas descrições aparecem muito antes do nascimento de Jesus, e os evangelhos relatam cada um desses detalhes em sua biografia. O nascimento de Cristo, sua entrada triunfal, sua morte e até o método de execução, pregado em madeira, como diz o Salmo 22, aparecem com séculos de antecedência nas escrituras hebraicas. Além dessas previsões de eventos antigos,
há profecias sobre nações e povos. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus alerta Israel que, caso desobedecessem, seriam dispersos entre as nações e viveriam sem pátria. Essa profecia se cumpriu com exatidão quando os judeus foram dispersos após a destruição do templo e passaram séculos espalhados por todo o mundo. Porém, ainda mais surpreendente é o cumprimento da profecia de Ezequiel 37, que fala sobre os ossos secos voltando à vida e o retorno de Israel como nação. Em 1948, após quase 2000 anos, Israel foi restabelecido como Estado soberano. Um evento político? Sim. Mas também, para muitos, o cumprimento literal de uma promessa antiga. Não podemos esquecer das profecias relacionadas aos reinos mundiais. No livro de Daniel, capítulo 2, o profeta interpreta um sonho do rei Nabucodonosor, descrevendo uma estátua feita de diversos metais, representando impérios que viriam. Daniel menciona 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A precisão histórica com que esses impérios surgiram e caíram, na ordem exata prevista, é algo que deixa até historiadores intrigados. Mais ainda, a profecia afirma que, nos tempos do último império, surgiria um reino eterno, não feito por mãos humanas, que jamais seria destruído. Muitos interpretam isso como o nascimento do reino de Deus através de Cristo, justamente na época do domínio romano. Algumas profecias, porém, ainda estão em processo ou aguardam cumprimento. Mas o foco deste vídeo é mostrar que, ao longo da história, as Escrituras deixaram rastros que se concretizaram com impressionante exatidão. E isso não apenas desafia o ceticismo, mas fortalece a fé de milhões ao redor do mundo. O passado validando o presente. A palavra profética, confirmada pela realidade. Um testemunho silencioso de que o que está escrito tem peso, tem forma e, acima de tudo, tem propósito. Quando observamos os registros arqueológicos, os textos históricos e a Bíblia lado a lado, a sensação que fica é de que há um fio invisível costurando tudo, e esse fio parece vir do alto. Para alguns, esses fatos são apenas coincidências bem ajustadas. Para outros, são provas irrefutáveis da intervenção divina na história humana. Seja qual for sua visão, o que não se pode negar é que essas profecias existem, foram registradas com antecedência, e em muitos casos, se cumpriram com detalhes que extrapolam o acaso. Não se trata apenas de previsões genéricas ou simbólicas. Estamos falando de nomes, datas, locais e comportamentos específicos. Isso transforma a Bíblia em algo mais do que um livro antigo. Ela se torna um mapa, uma bússola, talvez até um espelho do tempo. E aqui deixamos uma pergunta no ar. Se tantas profecias antigas já se cumpriram, o que isso diz sobre as que ainda estão por vir? Estaríamos vivendo tempos proféticos também? A história já mostrou que quando as Escrituras falam, o mundo ouve, mesmo que leve séculos para entender. Por isso, talvez o mais importante não seja apenas conhecer essas profecias, mas estar atento ao que elas revelam sobre o plano maior em que todos estamos inseridos. Pois, se o passado é garantido, o futuro pode estar mais próximo do que imaginamos. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.